Estava fazendo uma introdução aqui, comentando o quanto é especial para nós essa live, né, Paulitia? Que a gente escolhe aí a dedo as pessoas, as histórias, visando muito essa troca, essa conexão. Muitas vezes a gente está vivendo algum desafio na nossa vida e uma palavra da história do outro, uma superação da vida do outro muda tudo, né? Então, esse é o grande objetivo com essa live. E vamos começar a falar da nossa convidada? Vamos sim. Quem começa? Você quer começar? Pode, eu vou fazer então a introdução, né? Eu conheci, né, a convidada através da Flá, e eu não vou falar muito, né, sobre ela nesse momento, porque eu conheci a história dela pelo que a Flá me contou, e só ali já fiquei, né, emocionada, intrigada com a história ali no decorrer. E aí nesse momento a gente já pensou, né, que poderia ser uma pessoa para vir aqui porque vai gerar inspiração com certeza, né? Então, assim, é uma pessoa que para mim transmite essa força, é, vamos lá, vamos pra vida, vamos jogar, né? Que o jogo tá correndo. Então, muito fera, muito bacana. Vou deixar a Flá falar mais sobre ela. Ela foi mentorada da Flá, né, amiga da Flá. Então, Flá, você vai trazer com mais detalhes ainda. Bora lá, então. Eu tô emocionada já, acho que vai ser uma live muito gostosa. Eu conheço essa convidada especial aí há mais de 10 anos, então muito do que ela, né, vai contar, assim, algumas coisas eu acompanhei. Lógico que só quem vive ali na pele é que sabe exatamente o que passou, mas eu pude acompanhar meio de longe, meio sabendo uma coisa aqui, outra ali. E o ano passado, né, ela fez a mentoria Beleza de Dentro para Fora, que eu pude conhecer um pouco mais, me encantar ainda mais com ela, essa vontade de aprender. É uma pessoa que tem uma comunicação incrível, é uma pessoa que chega, assim, nos lugares que ela chega, ela conversa, ela interage, ela encanta. Então, não só no pessoal, como no profissional, é um ser humano que tem muito a contribuir com o todo. E de tudo, a trajetória dela pessoal é uma trajetória que eu conto, às vezes, quando tem oportunidade, ou quando alguém comenta aí sobre a maternidade, sobre, eu quero ser mãe, às vezes está com alguma questão ali, não está conseguindo no tempo que gostaria. Eu não tenho como não lembrar da história dela, que ela vai trazer aqui no decorrer para vocês. E é isso, essa força, essa garra, vontade de superar cada dia. Tem uma família linda, então recebam, meus amores, Elis Regina. Elis, pode mandar aqui, por favor, o convite para a gente te aceitar. Vamos ver se ela estava na live, não sei se caiu. Você está aí, né, Elis? Ó, não chegou aqui. É só clicar no embaixo ali, como se fosse uma câmerazinha. Ou se rolar também, né, até o momento da entrada, Oi? Aí, está chegando ainda. Ah, muito bom. Aceitei aqui, Elis. Tá pensando. Aparentemente estou Ah, aqui. Boa noite, pessoal. Aparentemente estou você aqui. viu que a internet quis dar defeito, né? Falar, vai rolar tanta energia boa aqui que eles já Não querem é? barrar. Não é bem isso mesmo. Boa noite. É muito legal a gente ver alguém apresentando a gente. É um privilégio, é engraçado isso. Você fala, nossa, o que será que a pessoa vai falar sobre a gente? Muito, muito gostoso isso. Já é um carinho. Ai, seja muito bem-vinda. Estamos muito felizes de te receber aqui. Ansiosas aí para ouvir a sua história, a sua trajetória pela sua ótica, né? Eu já tive o privilégio de ouvir à medida que ela foi acontecendo, mas como eu comentei, cada fase da nossa vida a gente olha para a nossa história de uma forma diferente, né? À medida que a gente vai se curando, vai se potencializando. Eu acho que vai ser incrível aí te ouvir. E a gente tem uma primeira pergunta, assim, padrão, que a gente fala, né? Então, Eli, se apresente para o mundo, né? Quem é Eli Soares? Conte um pouco sobre você. Se apresente agora, você se apresentando. Eu gosto muito de
de responder essa pergunta sem falar profissão, sem falar o que a gente faz de trabalho, sem falar das pessoas que estão na nossa vida. Eu tento sempre responder com aquilo que está no interno mesmo. Então, desde sempre, eu sempre fui muito curiosa, com muita necessidade de aprender sobre coisas, sobre as pessoas. Sempre fui aquela que tentava conversar com o máximo de pessoas possível, que na escola não gostava de sentar sempre no mesmo lugar, eu queria mudar de lugar, eu queria conversar com as outras pessoas, se possível as pessoas dos outros cursos na faculdade, e claro que isso também cobrava um preço no sentido de nem sempre eu criar um vínculo suficiente para que depois as pessoas pudessem, de certa forma, me trazer para o grupo mais íntimo delas. Mas eu acreditava que olhar para isso, para poder buscar mais informações de mais gente, acabava compensando o fato de nem sempre eu estar ali tão próxima individualmente. E eu gosto de assuntos aleatórios, então eu vou entender sobre comunicação, que é a minha principal função de trabalho, mas eu gosto de entender de vendas, de inteligência artificial, de turismo rural, de carnaval, e assim eu vou seguindo por assuntos bem aleatórios. Num determinado momento de vida, acaba que a gente fala, nossa, mas quando é que isso se conecta? E agora, nessa altura do campeonato, eu já não ligo mais para essas conexões, porque uma hora elas acontecem. E eu adorei essa pergunta do roteiro de vocês. Ai, que demais. Deu para entender, né, gente? Vai ser essa live com essa potência dessa mulher. Muito bacana. Que delícia. E sabe, de cara, assim, né, me vem. Olha que legal que a Elis traz, né? Que quando a gente se conhece, né, as escolhas elas têm prós e contras do mesmo jeito, né, Elis, que você colocou. Tinha toda a questão de buscar grupos diferentes e muitas vezes alguns grupos não entendiam isso e não criavam um vínculo, talvez, né, que outras pessoas que tinham com outras pessoas. E tudo bem, né? Assim, ó a simplicidade, né? A calmaria que a Elis traz isso. Acho que já de cara fica um aprendizado, que eu optei por fazer do jeito que eu gosto, como eu gosto, de encontrar pessoas. E claro que isso trouxe um ônus, né? Lógico que em algum momento, né, poxa, era diferente, de repente, dos outros, e tudo bem. Então, Elis, que demais, já ficou aqui um aprendizado, assim, para acho que todo mundo, e para mim uma reflexão bem bacana. Tem pessoal comentando aí, falando que a mãe do Rafa também. O Rafa é o segundo terceiro, digamos assim, mas a gente pode explicar isso conforme a live vai acontecendo. Mas eu sou a mãe do Rafael, sim. Que legal. Que legal ver algumas pessoas entrando aí também. Espero que, se for por poucos minutos ou por muito tempo, que elas possam sair daqui com algum entendimento ou com algum insight para a vida. Maravilhoso. Isso aí. E agora o nosso roteiro, assim, a gente vai pedindo para contar para a gente o que você mentalizou e realizou. Então, são muitas histórias, são muitas superações, né? Você escolhe. Eu sei que você desbravou aí no último ano bastante também do seu profissional, né? Então, você decide pelo que você quer começar aí a contar sobre o seu realizar. Muito bem, então vamos lá. O que eu mentalizei e realizei? Quando eu vi essa pergunta no roteiro, eu falei, caramba, tem algumas coisas que eu mentalizei e realizei e aconteceram mesmo, mas eu acho que quando isso foi a primeira vez que eu me lembro de quando aconteceu algo que eu mentalizei e realizei, eu tinha por volta de uns 11 anos. E eu não fazia a menor ideia do que estava acontecendo. Foi o seguinte, né? Eu tô para fazer 40 anos, então vocês imaginam aí que há 29, 30 anos atrás, a gente não tinha WhatsApp, a gente não tinha localizador para mandar, a gente não usava GPS, e a gente, quando ia viajar, combinava um lugar específico e, quiçá, tínhamos celulares, a gente tinha telefone fixo em casa. E aí eu fui fazer uma viagem para a praia, para o litoral sul, aqui perto de Praia Grande, Itanhaém. E na ocasião eu não fui com o carro com a minha mãe, eu fui com o carro com a minha tia. E aí, em um determinado momento, a gente
se separou, se perdeu os carros ali e a gente não estava. Eu estava com a minha tia, a gente ia para casa da minha tia e a minha mãe era a primeira vez, ela não sabia chegar na casa da minha tia, a gente combinou um ponto, mas a gente não estava junto, não tinha como saber onde é que estavam as pessoas para poder chegar. E aí, num dado momento, nessa situação, não tinha muito o que fazer para poder encontrar a pessoa. E aí me deu, assim, um insight, assim, do nada, me veio um número de telefone na cabeça de uma prima da minha mãe, que morava em São Paulo. E eu falei, eu acho que eu vou ligar para essa prima e avisar onde a gente tá. Porque se caso a minha mãe ligar para essa prima, ela vai poder dar o recado. Mas era uma coisa completamente improvável de acontecer. E aí, então, eu fiz assim, foi o número de telefone que eu lembrei, perto aí de 11 anos, expliquei para ela o que estava acontecendo, falei, olha, nós saímos de Jundiaí, né, da nossa cidade para ir pro apartamento, minha mãe não tem o endereço, nunca foi para lá, eu só queria dizer que a gente tá em frente à estátua do Netuno, que fica lá em Praia Grande, não sei se alguém conhece. Falei, então, se por acaso a minha mãe ligar, fala que a gente vai estar lá. E a minha mãe ligou para ela, e ela passou esse recado, e aí a minha mãe chegou e nos encontrou. Mas era algo completamente improvável, e a hora que eu vi essa pergunta no roteiro, eu falei, olha só, eu mentalizei aquela situação, mas eu não estava nem imaginando que aquilo poderia acontecer. E uma coisa muito precoce, sem da forma como a gente faz hoje em dia, que a gente faz isso de caso pensado, de forma estratégica, para criar alguma mentalização. Hoje isso é uma ferramenta de trabalho, é algo que eu uso para a minha vida, então é muito diferente. Mas isso aconteceu lá quando eu tinha 11 anos, acabei mentalizando e realizando algo improvável que resolveu muito ali para minha família naquele momento. Uma coisa para vocês terem uma pitada do que a gente vai falar por aqui. Muito bem improvável mesmo, né? Improvável, né, o que aconteceu. Mas você quer que eu vá emendando? Vocês vão fazendo perguntas? Então, como é que vocês querem? Me veio um insight aqui hoje, um insight não, uma história real mesmo, né? O óculos do Matheus também, do meu filho, quebrou. E assim, a haste estava quase quebrando. Ele é bem flexível e estava só um pontinho para quebrar. E aí eu nem sabia se tinha como comprar só a haste, porque o restante do óculos tá ok. E aí em dezembro eu pedi, ela falou, são 20 dias úteis. Aí já teria dado esse prazo. Mas eu fui deixando esses primeiros dias do ano passando, uma coisa ou outra. Aí hoje quebrou de fato. Aí eu mandei mensagem para a Ótica, falei, por acaso chegou? Aí ela me respondeu assim, nossa, não chegou. Acho que por conta do final do ano e tal, né? Mas não deu 5 minutos. Aí ela mandou, você acredita que acabou de chegar? Aí eu respondi para ela, com certeza, eu acredito. Aí eu fui buscar, né? E ela falou, nossa, foi incrível. Porque a gente estava comentando e tal. Eu falei, pois é. Eu falei, eu já vi isso acontecer algumas vezes, né? Do quanto é possível isso. Mas a sua história, assim, você tá falando de quantos anos, né? Igual você falou, eu tinha quase 11 30 anos. quando isso aconteceu. E a sua percepção ali, enquanto criança, de ter essa sacada, né? Entra muito até o seu anjinho da guarda ali, né? Falando, faz isso. Você acredita muito nisso também. Que incrível, muito bom, maravilhoso. Muito bom. Paulita. Trazendo aí um pouco mais. Quer falar alguma coisa, Paula? Provocar, fazer uma provocação? Eu fechei aqui porque alguns barulhos, né? Criançada toda em casa, na energia de férias, aí todo mundo aqui, a maioria sabe o que está acontecendo, né? Mas olha que bacana, né, Elis? Hoje, como você falou, hoje é muito falado, né? Mais falado, né? Sobre essa questão do mentalizar. E aí tem alguns que acreditam na energia que chega até o outro, na energia que chega até o lugar, ou ainda que, né, não acreditem em energia, muita gente já fala mais sobre o tema. Mas no passado não era, né? Então, assim, foi na pureza mesmo. E olha como é forte a observação, né? Como isso ficou guardado em algum lugar da sua mente. Porque, claro, né, o susto ali, essa emoção de ter perdido a mãe que estava no outro carro, né? Meu Deus, onde é que será que está minha mãe? Lógico que isso traria essa lembrança, mas é muito legal, né? Como você deve ter se sentido naquele momento de ter realmente mentalizado e realizado, né? É como a intuição que veio para você ligar para aquela tia, que seria improvável,
Então é muito legal de ver isso, né? E acho que é legal, assim, para quem de repente está na Mentalize e Realize ou tá aí com a gente, né? E começa a conhecer sobre isso para ver a força, né? A gente não está falando de coisas de caso pensado, a gente está falando da ingenuidade de uma criança que fez e que algumas pessoas vão falar que foi sorte, outras vão falar que foi acaso, mas para quem vive isso no dia a dia, né, de conquistar coisas assim, mentalizando e realizando, a gente sabe que não é acaso, né? E conta assim pra E gente, pode falar? me veio aqui duas coisas, né? Esse final de semana eu me deparei com um vídeo e acabei postando que fala o seguinte, né? Quando você pega um ímã e ele tem uma força invisível ali que atrai tudo aquilo que é de metal. E o pensamento é essa força invisível, porque não existe nada, e aí é algo que eu gosto muito de pensar, não existe nada no campo físico que não tenha passado pelo pensamento de alguém. Então, se você tem um óculos, como foi o exemplo que a gente deu, é porque alguém pensou um dia que se tivesse um objeto que envolvesse os olhos ao redor e que tivesse uma lente que aproximasse, pudesse fazer com que pessoas enxergassem melhor. Se tivesse um objeto que fizesse um formato em que a gente pudesse ficar sentado numa posição confortável, que um dia se tornou a cadeira. Então, não existe nada nesse plano material que não tenha passado pelo pensamento de alguém. Então, é muito importante a gente entender que aquilo que a gente pensa pode sim se materializar, porque se nós não pensarmos, nunca vai se materializar. E aí sim, a partir do pensamento, você pode começar a gerar ações para realizar algo. E tem outro assunto também que eu gosto muito de falar, que assim, o que é que a gente não pode pensar, que é impossível de nós pensarmos? Um xirilófilo, por exemplo. Alguém aqui conseguiu pensar um xirilófilo? É impossível que a gente possa pensar algo assim, porque a gente não conhece algo assim. Então, se você só pode pensar algo que você conhece. Por exemplo, eu falar assim, pensem num elefante amarelo de bolinha roxa dançando hilarie. Isso não existe na matéria, mas por que que vocês conseguem pensar isso? Porque vocês conhecem o que é o elefante, vocês conhecem o que é a cor amarela, vocês conhecem o que é a cor roxa, e alguns, eu penso que a maioria sabem o que é, infelizmente, hilarie. Então, vocês vão saber fazer essa conexão e criar essa imagem. Agora, se por acaso uma dessas informações forem desconhecidas, a gente não pode pensar. Então, quantas coisas no mundo, isso explica inclusive a minha vontade de aprender e a minha curiosidade, quantas coisas no mundo a gente ainda não pensa porque a gente não conhece e não pode fazer essas conexões. Então, só aí um ensejo um pouco mais teórico dessa questão da força do pensamento. Não tem nada na matéria que não tenha passado pelo pensamento de alguém. E mais uma provocação filosófica para além do que as pessoas podem acreditar ou têm como crença, se a gente existe, e eu gosto muito de pensar nisso, é porque alguém pensou como nós seríamos, como seria o nosso jeito, como seria o nosso físico. Então, se eu existo, é porque alguém pensou nesses detalhes de como eu seria, e aí eu me tornei matéria. Então, é muito gostoso pensar isso, é um carinho também pensar dessa maneira. Mais um pouco de provocação, mas eu aguardo aí as perguntas de vocês também. E, assim, essa última análise, né, que você trouxe, fala muito do pertencimento, que é uma das bases emocionais muito fortes, assim, né? Quando existem momentos ali de depressão ou de algo muito, um desafio muito grande, o que segura, né? Tem algumas bases e o pertencimento, o amor, é uma das mais fortes. Então, quando você pensa nesse olhar, né? Eu pertenço, alguém sonhou comigo, alguém plantou, é lindo. Eu amo essa reflexão também. E te ouvindo, me veio muito forte o seguinte, do teu exemplo de ligar, que é a parte do foco na solução. Acho que é um ponto importante também da gente falar. Sim. Porque quando vem esses momentos de desespero, né, a gente, ainda mais no seu caso ali, uma criança, mas e até
adultos, assim, né? Eu tenho um conto que eu falo, às vezes, que assim, muitas vezes a gente está se afogando com a água no joelho, porque a gente fica ali fazendo birra, se debatendo, né? E algumas vezes eu imagino Deus falando assim: ei, só fica em pé, sabe? Só fica em pé, que a água tá no joelho. E você tá lá Exato, se você não vai se afogando. afogar, né? É isso Não, mesmo, você não vai se afogar, só fica em não pé é e tá situação tudo de bem. afogar. Então, quando a gente coloca esse foco na solução, então ali você podia sentar e chorar. Uhum. Socorro, nunca mais vou ver minha mãe, acabou o mundo e tal. E aí você falou, não, mas peraí, como eu resolvo? Como eu saio daqui? Que aí é outro momento que a gente recebe muito transição de carreira, sabe? Momentos que a pessoa tá ali e fala, como eu saio daqui? Então fica impossível sair, não tem um jeito e tal. E aí a gente fala, foco na solução. Tem caminhos possíveis, né? Então, acho que a gente já, assim, já entra com 20 minutos de live, já com bastante reflexão legal para a vida, assim. Muito bom. Ó, o pessoal E, tá inclusive, assim, comentando aqui, ó. costuma. Você quer falar os comentários do Não, pessoal aí? não, Costuma o ter pessoal comenta. mais de uma solução possível, mas por conta dessa energia do pensamento, quando você começa a olhar para o problema e pensar só no problema, você vai trazer essa energia ou atrair isso como um imã, mais problema, porque você não está conectando com o que pode ser de solução. Mas aí, né, nessa questão, eu entendo que tem algo de personalidade, que tem pessoas que têm uma personalidade um pouco mais direcionada e pode trabalhar isso, vocês são muito mais orientadas para trabalhar isso em terapia individual, para que a pessoa saia desse lugar de pensar só nos problemas que aquilo está ocasionando para ter um foco na solução, mas principalmente tem uma questão de treino e de quando você passa por uma primeira experiência que você pensou numa solução e foi com foco nela e aconteceu, você passa a quebrar aquela coisa do possível, porque você acha que é impossível no primeiro momento. Depois que se torna possível, você fala, opa, acho que isso não é tão difícil assim, parecia tão difícil, mas uma vez que eu consegui resolver, aconteceu. Eu tenho inúmeros exemplos um pouco mais complicados dentro de maternidade, dentro do trabalho, me ocorreu um aqui bem corriqueiro do dia a dia. Então serve para coisas pequenas e coisas grandes também. Acho que eu posso contar, né? Pode, você. Eu tava dando banho no meu filho, isso já tem 1 ano e meio, mais ou menos, no mais novo, no Davi. E eu tinha uma dessas banheiras comuns que a gente coloca em cima de um suporte, estava com água, e aí eu precisava mudar o lugar dessa banheira, e nesse movimento que eu fui, a banheira escapou da minha mão, caiu no chão e estraçalhou, e teve água para tudo quanto é lugar, eu perdi a banheira. Terminei o banho, ele não estava dentro da banheira, ainda bem, e terminei o banho, resolvi, eu falei, nossa, mas que coisa, viu? Porque funciona tão bem a banheira para mim, é tão legal, né? Eu falei, nossa, agora eu vou precisar arrumar uma outra banheira. No dia seguinte, no dia seguinte, uma outra mãe me mandou uma mensagem, Elis, eu não tô mais usando uma banheira aqui em casa, porque os filhos já cresceram, a gente não tem mais servidão aqui, você aceitaria, gostaria de uma banheira? Eu falei, então, amiga, olha só, a minha banheira quebrou ontem à noite e para o banho Olha, de hoje seria muito bom ter uma banheira. E logo em seguida a banheira estava aqui no meu portão e aconteceu. Quando eu conto esse tipo de coisa para as pessoas, falam, Elis, é muita palhaçada, né? Não, não pode ser. Eu falo, gente, é isso e muito mais. Tem muita coisa que acontece nesse sentido comigo, de pequenas coisas e de grandes coisas. E tem muito a ver com foco na solução, e eu acho que tem muito a ver com não duvidar que pode ser possível. No trabalho, acontece, assim, infinitas vezes. Por exemplo, acontece muito, acredito que com boa parte das pessoas, de calhar a agenda. Então, às vezes, você tem uma reunião, você tem um programa para entregar, você tem um relatório para apresentar, tem um outro que está te chamando, você fala, não vai dar. Você está vendo que vai ser impossível, não dá para colocar São Paulo dentro de Jundiaí, eu falo, né, brinco. Não, não vai ter como. E aí eu falo assim, olha, tá tudo certo, as minhas coisas estão aqui, eu preciso que funcione da melhor maneira possível isso. E aí, de repente, um atrasa, o outro adianta um pouco, outro desmarca ou
pede para ser um outro horário. E aí, quando eu olho a agenda, eu falo, nossa, olha só, tudo se resolveu, tudo coube, tudo aconteceu. E, de novo, a maioria das pessoas falam, Elis, que palhaçada, é só com você mesmo. Eu falo, gente, não é. Vocês precisam experimentar. É uma experiência, não é algo que a gente simplesmente conta. Você precisa passar a viver, passar a não duvidar disso e ir entregando, botar o pé, põe o pé que depois do chão acontece. Mas tem que experimentar. Né, Elise, abrir o olhar, né? Porque isso abrir o olhar, muitas vezes exatamente. estão acontecendo para outras pessoas, mas aí quando o olhar, né, quando eu coloco a nuvenzinha nebulosa ali na frente, eu começo a achar, é sorte, aconteceu, nossa, tem gente que eu já vi, vocês devem ter visto, todo mundo que tá aqui deve ter visto, gente que às vezes consegue, conquista alguma coisa, sei lá, ganha um sorteio, qualquer coisa assim, ganha uma rifa que seja, e fala, nossa, mas nunca ganhei nada, nem é aquelas frases padrões, né? Nossa, que isso foi a primeira vez que eu nunca ganhei, né? E aí eu sempre observo esse padrão, esse comportamento, né? De falar, ué, será que não mesmo, né? Ou será que tá mais interessado em fazer brincadeirinha com a sorte, brincadeirinha de, porque às vezes é legal, né? Também é pertencimento, né? Às vezes você faz a brincadeirinha, é como se você não tivesse indo bem, e isso também engaja, né? Mas o que atrai, né? A gente tá perdendo de olhar outras coisas. Então, que sensacional. Eu dou um exemplo muito interessante nesse sentido, que é um filme que eu adoro, eu acho que a maioria já viu, que é o Procurando Nemo, o primeiro. O que acontece quando eles estão ali, já do meio para o fim do filme, e eles estão tentando encontrar o Nemo, e tá ali o pai, né, o peixe palhaço, e a Dory, e aí eles estão naquele mar lutando. Eu não sei se vocês vão se lembrar, mas essa cena, para mim, ela é muito, muito significativa. Eles veem no meio do mar uma corrente em que a hora que eles olham mais de perto assim, ela não tem a mesma movimentação ou a mesma velocidade de todo o oceano. Essa corrente, isso acontece com os movimentos das marés, com os movimentos dos ventos, e fica muito físico para a gente poder compreender. E aí, naquela cena, eles entram, e à medida que eles entram naquela corrente, eles passam a ter uma velocidade muito mais avançada para chegar onde eles estão querendo chegar e no tempo que eles precisariam chegar para ser mais rápido. E aí a tartaruga, ali tem várias outras tartaruguinhas, explica, porque eles não estão entendendo o que é aquilo. Ela explica, essa daqui é a corrente tal, lá, que eu não lembro se é sul celeste, o que é, mas é a corrente tal, e nessa corrente, quando a gente entra, as coisas ficam mais aceleradas e são muito mais possíveis de acontecer. Então, eu acredito muito que isso está acontecendo o tempo todo, que existe uma corrente ligando e fazendo essas coisas se conectarem de uma maneira mais rápida. Mas, primeiro, nem sempre é tão fácil de enxergar essa corrente. E mais do que isso, quando a gente não percebe que essa corrente está acontecendo, a gente vai continuar nadando nesse oceano nessa mesma velocidade. Aí pode ser que aconteça algo sem você querer muito e que você chegue perto dessa corrente. E à medida que você entra, você passa a entender, você fala, agora eu não vou mais sair dessa corrente, porque eu sei que aqui as coisas vão seguir de forma mais ágil. Vou contar uma história de maternidade, então. Pode ser? Eu sou, como vocês viram aí no início, né? Expliquei que eu sou uma pessoa muito curiosa e eu sou muito, assim, de questionar o status quo. E a gente sabe que o Brasil é um país grandemente, com índices muito altos de cesarianas, em torno de 56% dos partos são por cesariana no Brasil, e quando a gente fala de segurança, tá, no mundo, vocês podem colocar um dado aí de que deveriam ser, por necessidade segura para a criança e para a mãe, em torno de 10 a no máximo 15% dos partos, no máximo, tá, por cesariana, ou seja, a cesariana nasceu e ela nasceu literalmente para resolver o problema daquelas mães ou crianças que não seriam
para isso. E de repente a gente tornou aí uma industrialização do parto a ponto de que a gente chega nesse número de 56% no Brasil. E aí nessa questão de duvidar o status quo é que eu fui pesquisar na minha primeira gestação e comecei a me questionar. Falei, mas será que não é possível que 5.000 anos a humanidade nasceu de parto natural em tantos lugares, e há 50 anos a gente tem cesariana, e esse número é 56%, e eu comecei a querer investigar muito isso. E aí, na ocasião, uma colega falou pra mim, e aí, né, você vai querer cesariana, parto vaginal, tal? Aí eu falei assim, eu acho que eu vou querer parto normal. Ela falou, mas você quer normal ou natural? Eu falei, oi, qual é a diferença de normal e natural? E comecei a pesquisar, e aí cheguei à conclusão que eu gostaria de um parto natural, então, que é um parto sem nenhuma interferência externa no seu corpo, digamos assim, você pode até ir ao hospital, mas eu não queria nenhuma interferência. E aí, obviamente, eu, nessa pesquisa, descobri uma ferramenta muito interessante que, infelizmente, 90% das mulheres desconhecem, que é o plano de parto. Ou seja, você escreve literalmente tudo que você permite ou que você não permite fazer com vocês, e é muito importante que a gente reverbere esse conhecimento, porque nem homens, nem casais, nem mães de primeira viagem, nem famílias, nem ninguém sabe dessa informação. E quando você escreve isso e chega ao hospital e você documenta aquilo que você aceita ou que você não aceita com você, aquela equipe médica passa a ter a obrigatoriedade de cumprir aquele documento que você escreveu. E ali, uma forma de mentalizar para se realizar, eu escrevi o que eu queria e o que eu não queria, como eu gostaria que acontecesse. Então eu tive que fazer, por conta dessa documentação que eu achei que era necessária, essa mentalização. E efetivamente ocorreu tudo que eu gostaria e até um pouco mais, tá? Quem começa a entrar nessa onda que eu falei do Procurando Nemo, você atinge até mais do que o que você tinha mentalizado. E efetivamente, quando eu cheguei ao hospital, foi na sala mais preparada possível, da maneira, muito melhor, porque eu não tinha nem doula, e por incrível que pareça, gente, uma grande amiga minha, que também é jornalista, que fez transição de carreira e era doula, tinha uma paciente dela que infelizmente chegou praticamente junto comigo ao hospital, não ia poder, já era uma incidência de cesariana, acabou que não conseguiu entrar em trabalho de parto, e aí quando acontece isso, a doula não pode entrar dentro da sala, e ela ficou fora. Então nesse momento que ela esteve fora, eu estava parindo, então ela foi a minha doula, integralmente, nessas circunstâncias, e então se cumpriu exatamente aquilo que eu tinha mentalizado. E assim, tem pessoas que acabam fazendo isso e acabam não dando certo. Tem algumas pessoas falando aqui, é muito sério essa questão da violência na hora do parto, é muito sério mesmo, a gente precisa denunciar e trabalhar com isso, e todo o meu respeito às pessoas que não conseguiram viver isso daí, que foram inclusive violentadas por não ter respeitado esse momento tão incrível da vida da mulher e da família. Então é muito respeito. Comigo aconteceu dessa forma. E numa segunda vez, que foi a minha segunda gestação, na pandemia, porque eu estive grávida na pandemia, e aí eu pensei, nossa, funcionou tão bem tudo o que eu queria, será que eu faria alguma coisa diferente no meu parto? Porque deu tudo certo, era exatamente o que eu queria. E aí eu ia parir no meio ali de fevereiro, né? Tava o parto do Davi. E aí quando foi 28 de dezembro, eu estava com 31, 32 semanas, eu decidi, eu falei, eu acho que eu queria uma coisa diferente, sim. Eu acho que eu não quero ir para o hospital, eu acho que eu quero ter o bebê em casa. Obviamente que quase sempre tem reações contrárias, isso é muito comum comigo. E aí eu falei, mas então, por que não? Calma aí, por que não? Porque você tá maluca, deu tudo certo, por que você não vai para o hospital, resolve isso, não fica arrumando situação. Eu falei, não, mas assim, qual situação? Se eu comprovar por A mais B, com argumentos científicos de que é seguro, de que é possível, tudo bem?
Ai, lá vem você. Ah, tá bom. Enfim, em 2 a 3 semanas eu encontrei qual equipe que eu gostaria. Eu não tinha o dinheiro. E não sei nem se vale. Eu não tinha o dinheiro, tá? Eu não tinha o dinheiro para contratar a equipe. Não tinha, tipo, eu tinha R$ 0 para contratar a equipe. E eu falei, mas eu não tô focada no dinheiro. Eu tô focada naquilo que eu quero que aconteça. E o que eu quero que aconteça é o parto na minha casa. É assim que eu tô querendo, mas eu não tenho dinheiro, eu não tô preocupada com isso. No dia que era para eu fechar, eu tinha uma questão jurídica já enrolada há 2 anos e meio, por conta da minha terceira filha, que por adoção, e ela já estava em casa, né? É a minha segunda gestação, mas como foi adoção, a minha terceira filha já estava comigo, e na ocasião eu não recebi a licença maternidade dela, por questões jurídicas de adoção, da outra live esse assunto, tá? E isso estava rolando lá 2 anos e meio. Um dia antes do dia que eu seria a data limite para eu poder fechar, porque senão a equipe não estava muito próximo do parto, a equipe não pega gestantes aí muito avançadas, o dinheiro saiu, foi liberado, e era exatamente o preço do parto. Eu falei, olha, a licença maternidade de uma pagou o parto do outro. E aí, para melhorar ainda mais essa história, eu estava tão tranquila com a questão de que eu não ia para o hospital, porque uma coisa que me incomodava muito era, como a gente estava na pandemia, a gente não podia ter visitas. E eu nem estava preocupada com a comunidade em geral, eu estava preocupada dos irmãos não conhecerem o bebê assim que tivesse nascido. Eu não queria que demorasse 2, 3 dias de hospital e eu não ia poder ver meus filhos de 2 a 3 dias depois. Isso estava me incomodando muito e foi um fator muito decisivo para eu querer o parto em casa. E aí fiquei tão tranquila com aquele fechamento, que eu falei, gente, tá tranquilo agora, eu vou estar em casa, eu vou estar no meu ambiente, eu vou tomar banho a hora que eu quiser, eu vou comer a hora que eu quiser, eu não vou ter todas essas restrições que o hospital acaba tendo. E aí eu contratei a doula, lembra da doula que apareceu? Falei, não, agora eu tenho que contratar a doula, né? Tá tudo certo. Contratei a doula, contratei a equipe de parto direitinho, perfeito, só que uns dias antes, eu sonhei que não ia dar tempo da equipe chegar. Falei, mas eu tava tão tranquila com aquilo, e eu falei pra minha doula, falei assim, minha amiga querida Flávia Alves, uma excelente doula, quem quiser, tá super indicada, tá? Eu falei, Flávia, eu sonhei que você não ia chegar no parto. Ela falou, imagina, isso é impossível de acontecer. Isso não vai acontecer, porque eu moro a 10 minutos da sua casa e tá super tranquilo, vai ser de boa. Eu falei, tá bom, então, beleza. Eu tive uma ameaça de parto que não evoluiu, e eu chamei e ela veio imediatamente. Eu falei, não evoluiu, tá tudo tranquilo, pode ir embora. Os dias se passaram, passou o carnaval, que é em fevereiro, quando foi na quinta-feira pós-carnaval, na madrugada, comecei a sentir uns avisos de dor, só que aquilo não engrenava. Quem já teve aí trabalho de parto sabe que nem sempre engrena tão rápido, era umas 2h30 da manhã. Eu fiquei de boa, sozinha, tranquila. Eu falei, eu não vou ficar chamando ninguém 2h30 da manhã para o pessoal chegar aqui e o negócio não evoluir, né? O parto não evolui. Enfim, quando foi 5 horas da manhã, eu resolvi que eu achava que eu deveria chamar alguém e levantei e tal, dei uma cutucada em casa ali no esposo, ele levantou meio assim esquisito. Eu fui tomar banho, quando foi 15 para 6, engrenou. Ligamos para a doula. Ela falou, ótimo, tô acordando, vou para aí. Quando foi 5 para 6, que foi logo em seguida disso, ligou para a equipe, que era de Campinas. Só que quando foi 6 horas, o Davi nasceu. E aí, todo mundo ficou maluco, querendo chamar SAMU para resolver a situação. Por que não? Porque nasceu sozinho, nasceu eu e foi, e tudo certo. E aí, naquele desespero, porque 5 para 6 você manda no grupo que tá em trabalho, 6 horas nasce a criança, dá um desespero na equipe toda. E aí as pessoas foram chegando, chegaram às 6h40, a minha doula, extremamente frustrada, porque ela ficou achando que eu tava desassistida, que onde já se viu, que horror, porque ela tinha sido... Eu falei, querida, tá tranquila, no primeiro eu não te contratei,
e você estava lá comigo, eu efetivamente precisava de você ali. Tudo aquilo que você fez naquele momento, para mim, fez toda a diferença para eu conseguir atingir o meu objetivo, que era ter um parto natural. E aqui eu estava muito segura, eu estava muito tranquila, e eu nem precisava de plateia, eu só precisava que ele nascesse. E no momento em que eu efetivamente precisava de vocês estavam aqui, que é para dar assistência. Depois ele nasceu, peguei, embrulhei, ficou no meu colo, todas as crianças estavam dormindo, eles foram acordando aos poucos, acordou um, olhou a criança, o outro acordou, minha mãe comprou um pão, tomamos um café da manhã, e depois ainda eu almocei um McDonald's, que foi melhor ainda do que o que eu tinha anotado. Então um pouquinho aí dessas histórias malucas de você mentalizar e realizar. Deixo vocês com as provocações e os insights. Ai, que delícia, Flá, já vou te passar a palavra, mas Elis, que delícia, mulher, isso tudo, essas histórias. E eu desejo de todo o coração, assim, que todo mundo que está vendo consiga enxergar, né, o que está por trás do que ele está falando, né? Porque pode, a depender de como a gente olha, e eu tô emocionada, a depender do que a gente olha, a gente acha que, é porque ela tem sorte, ou é porque a gente quer ver o meu copo vazio e o copo do outro cheio, né? Não, a Elis tá transmitindo pra gente um monte de coisa bacana, tá colocando pra gente que antes de tudo ela otimizou, né? Ela tornou aquilo positivo na vida dela, ela desejou com força, ela estruturou, né? E estruturou não no sentido só de planejamento, mas ela acreditou, olhou e falou, é pra mim, né? Eu acho que é isso, quanto mais a gente colocar, lógico, tem horas que não vão acontecer, mas ainda assim, quem tá com esse olhar pro positivo vai entender o porquê não aconteceu. Não aconteceu porque é pra mim, né? Então é isso, assim, eu acho que é aí que a gente, né, Flá, eu acho que daí nossa missão dessa live Inspiração fica cumprida, a nossa de trazer um convidado tão especial quanto a Elis, para que chegue até vocês isso, olha para a sua vida e vê de tudo que a Elis está contando, e na sua, quanta coisa aconteceu? Porque aconteceu. Eu posso afirmar, a Elis pode afirmar, a Flavinha pode afirmar, porque a gente vê histórias todos os dias nas mentorias, que acontecem coisas boas na vida de todo mundo que está aqui. Agora, a Elis decidiu olhar, né? Ela decidiu buscar entender o que era a corrente lá para quem não ouviu, assiste o comecinho da live, ela fala do filme Procurando Nemo. Ela entrou na corrente, entendeu que estava no jogo, que estava na corrente e aceitou e quer mais. A minha vida vai ser nessa corrente. Flavinha, pode falar, eu me emocionei de verdade, Elis, que lindo. Maravilhoso, né? Eu acompanhei de pertinho, eu lembro que quando ela teve o Davi, eu estava grávida de Eloá. Então, não, do Rafa, né? Você estava confundindo. Primeiro nasceu a Eloá, meses depois nasceu o Davi. Eloá é de novembro e o Davi é de fevereiro. Isso. Então, quando ela teve o primeiro no hospital, e assim, o meu caso, eu fiz cesárea no Mateus, e não tive, na época, vontade de aprofundar, só decidi. E quando foi de Eloá, eu já estava num desenvolvimento aí de autoconhecimento, num outro momento de vida, e eu tinha alguns incômodos que do Mateus eu queria esperar o momento da contração e tal, o médico foi meio que induzindo, mas pra quê? Isso é coisa de filme, né? E eu fui, não dei muita bola na ocasião, eu falei, tá bom, né? E aí, quando eu fiquei grávida de Eloá, eu falei, não, agora eu quero entender o meu corpo, eu quero entender, será que... E comigo, né? Então, nesse processo, a gente trocou bastante figurinha. Eu falei, Liz, como foi? E, nossa, eu lembro que eu chorava, assim, me emocionava dos detalhes, de como foi ali no hospital. Então, aquilo também me deu muita força de trazer, assim, uma história tão próxima. Tem a Fer também, que ela estava aqui na live, não sei se ela ainda tá, que é minha comadre também, que a gente brinca entre nós que ela é parideira, assim, porque ela também, os partos dela são rápidos, assim, né? E aí, com essas reflexões próximas a mim, qual questionamento eu me fazia? Que eu não dei chance para o meu corpo, né, na primeira gestação. Então, esse foi o primeiro insight. Eu falei, eu não sei se eu posso ter ou não. Eu nem dei essa chance, né? E aí eu assisti aquele Renascimento do Parto que tem na Netflix, que eu super aconselho também. E, enfim, então, eu acho o quanto é importante a gente se abrir. No meu caso, foi se abrir ao novo, né? E para assim, de tudo que a Elis trouxe,
foi não duvidar dessa vozinha que fica lá dentro de nós, né? Falando com a gente, ó, é por aqui, que é a nossa intuição. Uma coisa que eu sempre falo nas mentorias é assim, a nossa mente barulhenta, ela vem confundir o nosso eu sábio. Porque o nosso eu sábio, ele fala baixinho. Então a gente precisa acalmar essa mente barulhenta, a mente que vai vir com os medos, a mente que vai vir, né, com as crenças limitantes, com os traumas, ou as vozes de pessoas importantes para nós, que por crenças, né, das pessoas que não foram questionadas, não foram olhadas, imputa na gente aquelas crenças. Então, quando a gente está nesse barulho, eu não consigo ouvir essa voz da intuição, porque quando a gente escuta, é exatamente o que eles falou. Você vai numa rota tão em paz, tão tranquila, que você fala, meu, aqui, ó, os riscos estão mapeados, né? O que pode... eu tô sentindo essa segurança, tô sentindo essa paz, eu busquei pesquisa, eu busquei isso. Então, eu acho que isso abrange para várias áreas da nossa vida, para várias decisões que a gente vai tomar. Então, uma história, né? Não é um acontecimento tão lindo e incrível que reverbera muitas outras, assim, saídas de aprendizado, né? De escuta, de lei da atração, de segurança, de ouvir intuição, enfim, de buscar saídas alternativas para ter esse respaldo. Então, incrível. E algo que eu gosto muito na Elisa, eu ia falar no começo, acabei esquecendo, que ela sempre fala assim, eu não escreveria esse roteiro. E eu acho lindo Essa é a minha frase. essa frase que você sempre traz, né, Elisa? Porque realmente, quando você vai escutando, né, você vê o quanto isso é real na sua vida, né? E assim, né, eu sou jornalista de formação, a minha base foi da onde que eu vim, eu tenho 23 anos de profissão, sempre trabalhei na área de televisão, de revista, de internet, de produção de comunicação, de assessoria de imprensa, e então isso de ser roteirista está muito dentro de mim, de escrever os roteiros das coisas, das reuniões, dos produtos de televisão, dos textos, e de contar as histórias das pessoas. E eu sempre gostei muito de histórias verídicas de pessoas, eu sempre li muitas biografias, e aí eu olhava aquilo e pensava, eu também quero fazer tantas coisas incríveis assim. Então, como eu sou roteirista, eu uso essa frase, eu não escreveria esse roteiro, porque é real. Eu falo assim, gente, isso aqui que aconteceu comigo, eu não pensaria em escrever uma coisa tão maluca quanto essa. Eu não escreveria esse roteiro, eu não teria criatividade suficiente para escrever um roteiro tão bom. E é por isso, inclusive, que eu gosto, e eu estava falando isso na hora do almoço, hein, hoje, olha só, Mentaliza Realiza, sobre filmes que eu gosto de ver, e eu normalmente, aqueles que mais me encantam, são aqueles que me surpreendem. E não aqueles que a gente já sabe, tipo, super-herói. Você já sabe o que vai acontecer. Vai ter um problema, vai acontecer tal, no final vai superar, vai ter a missão. Eu gosto de filmes e de roteiristas que me surpreendem, que não posso ter apego a personagens, que daí o personagem some, morre, inverte, acontece coisas absurdas. Por quê? Porque eu gosto do eu não escreveria esse roteiro. Porque se for para ser o roteiro normal, eu escrevo. E eu não quero eu escrever o meu próprio roteiro. Eu quero que alguém muito mais criativo, muito mais incrível escreva esse meu. E aí eu quero, acho que a gente está meio que caminhando para o final, dar algumas dicas do que eu faço para efetivamente isso acontecer comigo. Então, sim, eu sou adepta, e me segue no Instagram, inclusive tem lá escrito o que eu uso aí de metas de vida. Tem muita gente que faz aquelas listas enormes. Há pelo menos uns 6 anos eu faço listas bem objetivas, não são listas muito grandes, são listas concisas, que eu possa ver a continuidade delas ao longo daquele período, no caso, ano novo, né, 15 de janeiro, mas mais importante para mim, que aí eu já tenho pelo menos uns 10 anos, eu tenho uma lista de objetivos para a vida. Por quê? Porque eu acho que a gente não está fazendo uma corrida, a gente está fazendo uma maratona. Então, se você tem, eu tenho 11 objetivos de vida, vou contar um que tem a ver com eu não escreveria esse roteiro. E é o primeiro, tá? Nesses 11 objetivos de vida, ao longo do ano, então a cada novo ano, eu crio algumas metas que estão vinculadas aos objetivos de vida. Eles não estão desconexos,
aumentar, e aí eu foco em mais uma ou mais outra área que no período anterior eu não consegui. No caso do objetivo de vida, o meu primeiro é assim, ó, criar um bom enredo. Então, vocês percebem que se o meu objetivo primeiro é criar um bom enredo, e enredo tem até a ver com samba, com carnaval, que é uma coisa que eu gosto muito, que é criar uma boa história no total, no geral, e eu tô chegando aí, batendo na porta dos 40, criar essa boa história total. Então, se esse é o meu objetivo número 1 de vida, criar um bom enredo, aceitar estar nessa live hoje com a Paulinha e com a Flávia, vai me chegar mais perto do que é o meu bom enredo que eu quero criar? Sim. Então eu aceito. Então eu quero colocar isso na minha agenda do meu dia. Agora, se isso está completamente desconexo com os meus objetivos de vida, para que eu vou fazer ou para que eu vou dar continuidade naquela agenda, naquele trabalho, naquela história, naquele convite, naquele filme que eu estou assistindo? Está conectado com os meus objetivos de vida? Então, acelera. Não está conectado? Por que eu estou desperdiçando o meu tempo da minha maratona para desviar o lugar onde eu estou indo? Então, se eu pudesse dar uma dica, não faça só a meta do dia, da semana. Olha primeiro para o todo. Aquele exercício que a Flávia fala. Quando você estiver lá, velhinho, com 80 anos, o que você quer olhar para trás para fazer? Então, olha essa meta da vida. E aí, a partir da meta da vida, você vai derramando isso numa cadência até chegar na agenda do dia que está escrito ali, participar da live com a Flávia e a Paulinha. Tomara que o exercício funcione para vocês. O meu, criar um bom enredo. Quem quiser copiar, fica super à vontade. Muito bom. Olha, realmente está chegando ao fim, mas muito sensacional. Excelente essa dica, porque esse período que a gente está do ano, ele é muito disso, né? Muito reflexivo, né, para o que vai acontecer. E até teve uma live que eu fiz lá em dezembro, que eu comentei algo parecido no sentido que às vezes a gente faz a lição 1º de janeiro, não olha nunca mais. Aí chega lá, outro janeiro, pega outra lista nova. Então, eu falo assim, é interessante a gente olhar até para ver as que ainda fazem sentido ou não faz mais. Sabe, por que eu quero tanto isso? Será que eu estou há 3 anos aqui pensando nisso todo janeiro e deixando para lá? Será que eu quero ainda? Será que ainda conecta com o que eu quero construir? E essa da vida é sensacional. Eu vi recentemente um Reels que falava assim que uma pessoa colocou 113 metas. E aí passaram, não sei se era 8 ou 10 anos, e aí ele achou esse caderninho. E aí quando ele achou, e lógico, não parou de evoluir, não parou de buscar, não parou de construir todos os dias a vida que ele queria. Quando ele pegou esse caderninho, ele foi ticando, e ele falou que ele se emocionou muito, porque ele falou, uau, eu realizei já 113 metas que estavam aqui, né, há anos atrás. Então isso é muito poderoso. E quando você fala de vida, Eli, você trouxe algo que é um centramento, né, que a gente chama. Porque muitas vezes a gente perde muito tempo por não saber o que quer. Então essa lista de vida, ela te direciona, é isso que eu quero construir, é isso que eu vou olhar lá na mentoria, a gente falava, olha para trás, né, para se curar de algumas coisas, olha para o futuro para te projetar e olha para aqui agora para você, né, construir de fato aquilo, né? Porque você só ter essa ilusão do amanhã, sem estar trabalhando fortemente aqui hoje, não vai chegar do jeito que você imagina. Então esse exercício é sensacional. Né, tá chegando algumas pessoas agora no final, volte, assiste a gravação, que vai estar gravado. E aí a gente está chegando mesmo na retinha final. Eles têm mais alguma coisa que você queira falar, que você queira trazer aí de deixar para o pessoal, da tua mensagem, da tua história? Tem mais um monte de coisas, vocês podem marcar 15 lives que dá para fazer. Quero trazer, do início da live, para quem entrou agora, eu falei que é muito importante que a gente traga o que está no pensamento para a matéria. Então, quando você escreve, você aumenta em 70% a chance de realizar aquilo que você precisa. Mas tem uma outra ferramenta muito importante, que é
além de escrever, para escrever a gente precisa codificar um signo, que são as letras. É você usar imagens. E aí, é muito importante que vocês façam um exercício que eu faço todos os anos, se chama Janela do Futuro. Eu vou mostrar a minha aqui para você. Ó, então só, aqui na porta do meu guarda-roupa tem uma cartolina minha, tá bom? Com imagens que eu achei importante, e façam isso sem filtro. Pega um monte de revista velha, coisa de catálogo, de divulgação que chega em casa. Se algo chamar a sua atenção, sem necessariamente ter muita conexão, corta, separa. E depois você divide e cola numa cartolina. Aqui nessa daqui, o que eu fiz? Isso não dá para ver. Eu dividi, então, aqui umas questões mais do que eu quero da minha saúde física, a minha saúde financeira, as questões profissionais, aqui embaixo que tem mais a ver com a minha casa, com os meus filhos, e num outro lado aqui o que eu quero mais é interno, espiritual, pessoal. E aí usa isso com imagens, de preferência sem muita letra. Por quê? Porque a imagem se conecta com você muito mais rapidamente do que você ter que decodificar. E aí, por que é importante ficar num lugar visível? Para que todos os dias essa imagem, de novo, converse com você. É um exercício janela para o futuro, eu faço todos os anos, e normalmente quando chega no final do ano, todas aquelas coisas ali já estão realizadas, ou se não estão realizadas, estão muito próximas de se realizar. E se por acaso não realizou, eu entendo, talvez não era mesmo melhor para mim, ou não estava pronta por aquele momento. Mas com certeza 90% é o índice de acerto, tá? Então, assim, é sim uma coisa natural, é algo que tem na personalidade, é algo que eu percebi um pouco mais precocemente, sim, mas eu usei essa potencialidade ou essa sementinha e coloquei numa terra bem adubada, com exercícios importantes para que eu conseguisse transformar o que eu mentalizo em realidade. Esse é o recado final. E por favor, me sigam, Elis Soares, prof de profissional, aí no Instagram, e eu falo muito aí da minha atuação profissional, que tem a ver com treinamento e desenvolvimento de pessoas. É isso. Obrigada, gente. Colocou o seu propósito em ação aqui, ó. O pessoal colocando, aprendi muito com essa live. Ó, parabéns, maravilhosas, adorei. Ó, pessoal, a gente vai chegando ao fim. Deixem suas mensagens. Se tiver alguma consideração, ó, a gente está encerrando. Ah lá, vou te seguir, pode deixar. Genial, olha que gostoso. Muito bom. E se me encontrarem por aí na rua, me abordam. Olha, eu vi você numa live, você pode me abordar, que eu adoro conversar com pessoas e falar sobre os assuntos. Amei tudo. Muito obrigada, muito bom. Pena que está acabando. Então é isso, pessoal. Sigam lá a Elis para continuar absorvendo. Todo conhecimento é sempre bem-vindo. Elis, obrigado por esse tempo junto. Obrigado por compartilhar. É uma parte, infelizmente o tempo é curto, então é uma pequena parte, mas você trouxe grandes insights, assim, com a tua trajetória, com o que você pratica. Ah lá, Joyce, parabéns, arrasou, Elis. Muito bom. Live sensacional, maravilhosa live, ó, todo mundo adorou aqui, vai colocar muitos insights em prática, tenho certeza. Então, obrigado, gratidão por tudo. Eu agradeço e me contem depois o que vocês mentalizaram e realizaram, por favor, a partir desses exercícios, tá bom? Obrigada, Paulinha, obrigada, Flávia, com certeza vocês contribuíram para o meu enredo da vida. Que coisa, que lindo. Muito obrigada mesmo. A live fica gravada, pessoal, assistam, reassistam, deixem recadinho do coração lá para Elis, porque é muito gostoso, ela dispôs do tempo dela aqui, trouxe um monte de ensinamento pra gente, e que bacana, vamos ter outras, né? Temos já que marcar outras, porque é muito gostoso te ouvir. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, é um prazer. Um beijo. Até mais, então, é isso, beijo. Boa noite para vocês e até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.